Olá pessoal, caríssimo telespectador, internauta, estudante. Seja bem-vindo ao canal Benedito MBA. Estamos aqui para partilharmos de um tema que realmente é do seu interesse. Este tema tem a ver com os procedimentos básicos de enfermagem. Eu que vos falo, sou o professor e enfermeiro Benedito MBA. Antes de entrarmos no desenvolvimento do nosso tema, vamos definir ainda a enfermagem. Bom, tem aquele conceito geral, universal da enfermagem, de que a enfermagem é a arte de cuidar. Mas nós aqui em Angola temos o Código de Ética e Deontologia dos Profissionais da Enfermagem de Angola, que no seu primeiro capítulo, o capítulo dos princípios fundamentais, isto é, no primeiro artigo do mesmo código, começa definindo a enfermagem como sendo uma profissão comprometida com a saúde do ser humano e da coletividade, atuando na proteção, na promoção, na recuperação da saúde e na reabilitação da pessoa, obedecendo os princípios éticos e princípios legais. Ou seja, simplificando, podemos dizer que o nosso Código de Ética e Deontologia dos Profissionais de Angola define a enfermagem como sendo uma arte que tem por responsabilidade cuidar da pessoa de uma forma singular ou então cuidar de várias pessoas. E esses cuidados devem simplesmente visar a questão da promoção da saúde, a questão da recuperação do doente, a questão da reabilitação da saúde do ser humano, tá? E fazendo tudo isso obedecendo os valores éticos e os valores legais. Ou então, praticando esses procedimentos, respeitando o ser humano e trabalhar de acordo com aquilo que é permitido pela lei. Subscreva-se ao nosso canal. Não esqueça de ativar o sino das notificações. Coloque o seu like, deixe os seus comentários e as suas sugestões. E uma coisa que nunca pode esquecer, partilhe esse canal ao maior número de pessoas que forem possíveis. Vamos embora. O que são procedimentos básicos de enfermagem? Esse é o primeiro ponto. Procedimentos básicos de enfermagem refere-se exatamente a um conjunto de técnicas que podem ser implementadas pela equipe de enfermagem, mas sob supervisão do enfermeiro. Ou seja, os procedimentos básicos de enfermagem congregam várias técnicas, tá? Cuja responsabilidade na sua realização recai sobre a equipe de enfermagem. Tá? É assim que nós podemos definir os procedimentos básicos de enfermagem. Durante a implementação dos procedimentos básicos de enfermagem, é necessário que as técnicas que o profissional irá executar sejam fundamentadas na literatura, tá? Ou então, é necessário que os modus operandi de um profissional na área de saúde, tá? Aconteçam ou então sejam realizados tendo em conta aquilo que é orientado cientificamente falando, tá? Por que tem que ser isso, dessa forma? Deve ser fundamentado na base da literatura, porque para garantir a segurança ao profissional que estiver a executar um determinado procedimento e também garantir segurança ao próprio paciente, que é o beneficiário dos nossos procedimentos. Percebeu? Qual é o objetivo dos procedimentos básicos de enfermagem? Os procedimentos básicos de enfermagem, eles têm vários objetivos, mas neste vídeo eu trago para você 4 objetivos principais. Tá? Primeiro objetivo dos procedimentos básicos de enfermagem é exatamente obter a qualidade na assistência oferecida ao doente.
obter qualidade na assistência oferecida ao doente. Segundo objetivo, visa exatamente reduzir os custos. Terceiro objetivo, auxiliar na recuperação do paciente. E por último, proporcionar e promover conforto ao paciente. Tá? Repetindo, os procedimentos básicos de enfermagem têm por objetivo, em primeiro lugar, obter qualidade na assistência oferecida. Segundo, reduzir os custos. Terceiro, auxiliar o paciente na recuperação. E o quarto, promover o conforto ao doente. Na implementação dos procedimentos básicos de enfermagem, envolvem algumas etapas principais, tá? Como qualquer outro procedimento. Todos os procedimentos baseiam-se em etapas. E para este vídeo, eu trago para você 7 etapas principais que você deve ter em conta sempre que estiver que implementar algum procedimento básico de enfermagem. Vamos embora. Primeira etapa, identificação. A identificação é uma das etapas fundamentais naquilo que é a implementação dos procedimentos básicos de enfermagem. O que nós fizemos na identificação? Primeiro, na identificação, visa exatamente o profissional, o enfermeiro, identificar-se ao doente ou então ao acompanhante do doente. E depois, certificar-se da identificação do doente. Tá? Lembra-se, conhece os 6 certos da medicação? Tá? Um deles disse o quê? Paciente certo. E como chegamos a um paciente, como demos conta que estamos diante do paciente certo? Obedecendo a essa etapa. Qual é? A identificação. Tá? Segundo passo, depois de termos realizado a primeira, que é a etapa da identificação, a segunda etapa é exatamente a etapa da preparação psicológica do paciente. O que nós fizemos na preparação psicológica do paciente? Na preparação psicológica do paciente, caríssimo, nós informamos ao doente ou então ao familiar do doente o tipo de procedimento a ser realizado e também a finalidade do próprio procedimento. Por quê? É necessário para que a gente possa ganhar confiança, para que o nosso paciente aceite com maior facilidade. Lembra que nós nada fizemos por obrigação, tá? Não obrigamos que o paciente aceite o nosso procedimento. Mas o que nós devemos fazer é simplesmente persuadir, convencermos o doente. Daí a necessidade da preparação psicológica durante a implementação dos procedimentos básicos de enfermagem. Passamos. Terceira etapa. A terceira etapa é exatamente a lavagem das mãos e a preparação dos materiais. Lavar as mãos por quê? Nós sabemos que as nossas mãos podem servir de veículo, tá? De vários micro-organismos. Tá? Então, nós lavamos as mãos como forma de removermos a sujidade e também destruirmos os possíveis micro-organismos que estejam impregnados nas nossas mãos. Tá? Depois de lavarmos as mãos, é que vamos proceder à preparação dos materiais. Nós preparamos os materiais de acordo ao procedimento a ser realizado. Esta é a nossa terceira etapa. Passamos para a quarta etapa. A quarta etapa é exatamente a preparação física do paciente. O que é essa preparação física do paciente, estudante? Preparação física do paciente significa exatamente colocar o paciente em uma determinada posição que vai de acordo ao procedimento a ser realizado. Por exemplo, imagina que o caríssimo estudante vai administrar medicamentos por via intramuscular na região glútea. Qual é a posição que você deve colocar o doente? A posição do decúbito ventral. Por quê?
é a posição que se adequa, tendo em conta o tipo de procedimento a ser realizado, tá? Esta é a quarta etapa. A quinta etapa. A quinta etapa chama-se a etapa da execução da técnica propriamente dita. O que é isso, etapa de execução da técnica propriamente dita? É a etapa onde colocamos na prática, onde nós, enquanto técnico, tá, realizamos de uma forma concreta, tá, o procedimento que nós pretendemos realizar. Vamos? Como exemplo que eu dei, da administração de medicamento por via intramuscular na região glútea. Quando eu estiver a aspirar o medicamento na seringa, desinfectar o quadrante superior lateral e administrar o medicamento, estaria cumprindo com essa etapa, que é a etapa da execução da técnica propriamente dita. A sexta etapa é a etapa da organização ou então arrumação da unidade e colocar os materiais em ordem, tá? Descartar os materiais que forem para serem descartados e organizar para o local de armazenamento os outros materiais que devem ser armazenados para uma possível utilização, tá, tardia ou mais tarde. A última etapa é exatamente a realização das anotações, tá? Devemos anotar tudo o quanto fizemos, tá? Caríssimo telespectador. Passamos. Cuidados a ter durante a implementação dos procedimentos básicos da enfermagem. Esses cuidados são totalmente cuidados pessoais, tá? O primeiro cuidado que eu trago para você é manter-se durante a implementação dos procedimentos básicos de enfermagem, o técnico de enfermeiro deve sempre procurar manter as unhas totalmente naturais, limpas, aparadas, tá? E não retirar as cutículas. Segundo cuidado, não utilizar anéis, pulseiras e relógios de pulso, tá? Porque esses adornos, esses instrumentos, podem aumentar a carga bacteriana ao longo da pele, tá? E aumentando o risco de contaminação, tá, do paciente ou até do material. Ou então aumentando o risco de veicular os micro-organismos, a partir do profissional para o doente, tá? Outro cuidado que devemos ter em conta é exatamente manter o uniforme limpo. E esse uniforme também não pode ser utilizado fora do ambiente hospitalar, tá? Não pode ser utilizado fora do ambiente hospitalar. Outro cuidado importante que devemos ter em conta também, usar calçados limpos, fechados e que podem ser lavados, tá, caríssimo? Outro cuidado que devemos ter em conta no ato da implementação dos procedimentos básicos de enfermagem é lavar sempre as mãos, tá? Conforme as orientações da Organização Mundial de Saúde, tá? Outro cuidado a ter em conta durante a realização dos procedimentos básicos de enfermagem: evitar tocar na orelha, evitar levar o dedo ou a mão junto dos olhos, junto da boca, junto do nariz, assegurando o cabelo. É necessário evitar isso, porque não evitando isso, facilita a veiculação dos micro-organismos. Outro problema que não deve esquecer, a colocação da touca. É necessário. Uma touca capaz de cobrir todo o cabelo, de maneiras a evitar quedas de fios de cabelo que podem cair na solução preparada que poderia ser administrada para o doente, tá? Espero que essa aula tenha valido a pena. Qualquer dúvida que tiver, pode submeter ela lá nos comentários, formule a sua pergunta e nós estaremos aqui para responder. Muito obrigado, até a próxima aula.
Não esqueça de se subscrever ao canal. Não esqueça de colocar os seus likes, seus comentários, as suas sugestões e principalmente partilhar o canal. Muito obrigado. Fique com Deus. Até a próxima aula.